Olá, bom, em continuidade a nossa videoaula sobre como desenvolver uma aplicação utilizando um CLP série 1200 da Siemens. Nós vamos agora criar as tags e aprender como fazer o relacionamento dessas tags, que são variáveis internas de memória do microprocessador, do CLP, como fazer essas tags se relacionarem aos respectivos endereços físicos para fazer interface com o mundo externo. Apenas com o intuito de se criar uma aplicação organizada que possa facilitar a navegação e o uso dessa aplicação, nós vamos gerar essas tags organizadas por tabelas distintas. Para fazer a criação de uma tabela de tag, a gente precisa vir aqui na árvore de projeto, procurar por PLC Tags e adicionar uma nova tabela. Para adicionar uma nova tabela, basta dar 2 cliques em cima de Add New Tag Table. A tabela foi gerada. Vamos renomear essa tabela. Para isso, clicamos com o botão direito do mouse, em seguida Rename ou simplesmente tecla de atalho F2. Vamos criar uma variável para as tags relacionadas às entradas digitais. Para essa tabela, nós vamos dar o nome de XED de entrada digital. Sucessivamente, vamos gerar as tabelas para as tags de saída digital, XSD, para as tags de entrada analógica, XEA, e para as tags de saída analógica, XSA. Acessando a tabela das tags de entrada digital, a gente observa que nesse primeiro instante ela está vazia. Como então fazer para criar as tags e associá-la corretamente aos endereços de memória do CLP? Se a gente acessar a configuração de hardware do dispositivo, selecionando o respectivo cartão ou módulo, a gente consegue, através da aba de propriedade, saber qual que é o endereço referente às entradas e saídas desse dispositivo. Então, para o caso da CPU, a gente tem aqui na aba propriedades as características das entradas digitais. Uma vez selecionada o canal 0, a gente consegue, através dele, identificar qual é o endereço físico pelo qual essa informação será lida pelo CLP. Então, para o caso do canal 0, o endereço seria o I0.0, para o canal 1, o endereço seria o I0.1 e assim sucessivamente. Retornando então à tabela de variáveis de entrada digital, nós vamos criar uma variável relativa à entrada digital 0, que deve ser do tipo booleana, por se tratar de uma informação digital discreta, associada ao endereço I0.0, já correto, conforme observado na janela de propriedades. Canal 0, endereço I0.0. A gente vai então criar as demais variáveis. Uma maneira prática e rápida de se fazer isso é selecionar a variável através da caixa alta surgida em cima dessa variável, clicar e arrastar. Com isso, então, nós conseguimos criar as variáveis de entrada digital de ED0 a D14. Mas aqui a gente precisa prestar uma atenção. Para a CPU, a gente tem que ela consegue fazer a leitura das variáveis de entrada digital de 0 a 13. A partir do 14, ou seja, a entrada digital subsequente, ela deve estar relacionada ao endereço de memória
do módulo de expansão entrada digital. Para saber qual é o endereço correto, basta então selecionar o módulo de expansão entrada digital na aba de propriedades, acessar o canal, respectivo canal, e aí então a gente vai ter o endereço para acesso das informações dessa variável. Isso significa que para a entrada digital 14, o endereço não mais deve ser i1.6, mas sim 8.0, pois ele refere-se à entrada digital do módulo subsequente. Para esse módulo nós temos 8 entradas digitais, que devem então ser do i8.0 até o i8.7, totalizando 21 entradas digitais para essa configuração que nós temos. Realizando o mesmo procedimento, agora para as saídas digitais, nós teremos então, estamos criando então uma tag SD0, referente à saída digital 0, variável do tipo booleana, porque é uma variável, uma informação discreta. Contudo, o endereço agora ele deve ser associado ao endereço do canal da saída digital da CPU que está no endereço Q0.0. Então aqui devemos utilizar Q0.0. Novamente, para criar as variáveis, basta selecionar e arrastar. Na CPU, a gente observa que o último endereço de memória para saídas digitais é o Q1.1. A partir desse endereço, as tags devem estar associadas ao módulo de expansão de saída digital que aponta para o endereço Q12.0. Vamos fazer então essas modificações. A partir do Q1.1, nós devemos sobrescrever, fazendo o apontamento dessas variáveis para o endereço Q12.0. Solicitamos aqui fazer sobrescrita dessas variáveis. A gente teve até o endereço 12.4, mas como o módulo são de 8 posições, a gente consegue criar mais 3 tags para fazer com que todas as variáveis do módulo de saída digital estejam utilizadas. Na mesma linha de raciocínio, vamos criar as variáveis de entrada analógica. Partindo do tag entrada analógica 0, agora o tipo do dado deixa de ser booleano e passa a ser um dado do tipo inteiro, pois a variável não é mais discreta. E o endereço de memória ele deve ser utilizado conforme a propriedade apresentada pelo respectivo módulo, pelo respectivo cartão. Então, um cartão de expansão para uma entrada analógica canal 0 tem como seu endereço IW128. Então, aqui na lista de tags devemos apontar para o endereço IW128. Como o cartão adicionado possui 4 canais, podemos então criar 4 variáveis, sendo ela relacionada uma a cada canal. Por fim, vamos gerar as variáveis, os tags das saídas analógicas. Saídas analógicas, novamente, o data type precisa ser alterado para tipo inteiro e o endereço ele tem que estar associado ao endereço dos respectivos canais do módulo de saída analógica, que nesse caso estão apontando para o endereço QW144. Alterando o endereço para o endereço apontado, nós temos então criadas as duas variáveis de saída analógica. Com esse procedimento bastante simples, a gente conseguiu fazer o relacionamento de todo o mapa de I/O das entradas e saídas digitais, das entradas e saídas analógicas para a configuração de hardware proposta no exercício. Próximo passo
utilizar essas variáveis numa aplicação de automação. Para isso, nós devemos acessar a abinha Program Blocks. Nessa aba Program Blocks, através da estrutura main, a OB1, a rotina principal, a gente vai poder inserir as funções. Novamente, para auxiliar na elaboração de uma aplicação organizada que possa facilitar a navegabilidade e o desenvolvimento dessa aplicação por uma ou mais pessoas, é interessante de que as funções de rotina para a leitura de entrada e saídas digitais e analógicas, elas sejam separadas. Como fazer então para criar essas rotinas? A gente precisa vir na função Add New Block, 2 cliques do mouse, uma janela, um pop-up vai nos ser apresentado. A gente seleciona a opção função e aqui dá-se um nome que vai ser repetido como foi feito lá na tabela de tag. Vamos criar então o bloco de entrada digital. Vamos criar um bloco de função para a tratativa das saídas digitais. Um terceiro bloco de função para a tratativa das entradas analógicas. E um último bloco de função para a tratativa das saídas analógicas. Dentro, então, da função entrada digital, como fazer para acessá-la? Existem 2 formas, simplesmente 2 cliques com o botão direito, com o botão esquerdo, perdão, ou uma vez botão direito, Open, e aqui a gente observa que a função trabalhada no momento é a função XED. Qual é o objetivo dessa função? É a gente trazer as variáveis criadas na lista de tag referente às entradas digitais de 0 até tantas quantas forem necessárias para tags de uso pela aplicação. Então aqui vamos criar uma variável usuário entrada digital 0. Observa-se que a variável não declarada, ela se apresenta no programa sublinhada de vermelho e a network é constatada como se tendo erro. Como fazer então para se criar essa tag usuário? Basta se clicar com o botão direito do mouse, definir a tag e aqui você vai ter a opção de selecionar as opções. Se a variável será do tipo local ou global, vamos mantê-la como global, o endereço de memória que você quer salvar ela, o tipo da variável e a tabela que você quer salvá-la. Vamos deixar aqui como default tag table. Vou modificar apenas o endereço, para que o endereço seja a partir do 100. Está lá criada a nossa variável. Isso deve ser feito para todas as demais variáveis endereçadas para as entradas digitais. Usuário ED1, novamente, define tag, variável 100.1. E assim sucessivamente para todas as entradas a serem trabalhadas, tratadas na nossa aplicação. Na sequência, vamos trabalhar com as variáveis de saída digital da nossa aplicação. Para isso, então, a gente vai fazer uso
de uma variável que esteja sendo trabalhada pelo nosso aplicativo, que vamos chamar de comando, da saída digital 0. Essa tag deve acionar a saída física que está nomeada como SD0. Novamente, a tag não foi definida. Para isso, botão direito, definir a tag, fazer os ajustes necessários. Eu vou modificar apenas o endereço para a gente utilizar a partir do 200. E assim sucessivamente, devemos expandir a criação das tags para tratar as saídas digitais, tanto quanto for a necessidade de uso da sua aplicação. Tratadas ou criadas, né, as networks para tratamento das entradas e saídas digitais, vamos criar uma network para tratamento das entradas analógicas. Aqui tem um bizuzinho que nós já fizemos aqui para adiantar, e depois, se for necessário, a gente pode fazer uma videoaula explicando como trabalhar com, ou como tratar, né, sinais analógicos processados. Mas nesse momento basta se fazer uso da função escala. Aqui a gente segura e arrasta com o botão esquerdo, traz ela para dentro da network e vamos simplesmente agora preencher com as variáveis desejadas. Para o caso, então, da entrada digital analógica, a gente tem que a primeira variável, vamos considerar a entrada analógica 0. A faixa seria o fundo de escala, né, de uso dessa variável. Então vamos chamar aqui fundo de escala, entrada analógica 0. A tara seria o 0, né? Tara da entrada analógica 0. Variável de processo referente ou relativa à entrada analógica 0. E o indicador de falha, pode chamar de error, relativo à entrada analógica 0. Como essas variáveis ainda não foram criadas, a gente precisa realizar novamente o procedimento, que é botão direito, definir a tag e incluí-las nos endereços. Para as entradas analógicas, vamos usar aqui a partir do 300. (302) 304. E esse daqui será um booleano 305.0. Perfeito? E isso deve se realizar para todas as entradas analógicas. Por fim, o tratamento das saídas analógicas deve ser realizado através da utilização, pode ser utilizado através da utilização de uma função de multiplicação. Aqui a gente vai escrever no endereço de memória SA0 uma característica específica desse módulo da Siemens que nós estamos utilizando é de que o maior valor permitido para a saída analógica, que seria equivalente, por exemplo, a 20 mA, refere-se a um valor numérico de 27.780 bits aproximadamente. Se a gente quiser fazer uma proporcionalidade à porcentagem, então a gente teria aqui, por exemplo, 100% seria equivalente a 27.700, né? E aqui a gente colocaria um comando relativo à entrada analógica 0. Fazendo a definição da tag, estamos utilizando a partir do 400 para as saídas analógicas. Bacana. Fizemos aqui então a declaração de todas as variáveis
associadas, né, aos I/Os existentes dessa configuração para os canais de entrada e saída digital, para os canais de entrada e saída analógica. Criamos as funções de tratamento, de tratativa desses sinais. E aí agora a gente precisa colocar isso no processamento do CLP. Para isso, então, a gente precisa, através da rotina main, incluir as networks que vão fazer uso das informações que são provenientes de campo. Então, uma sequência boa que é recomendada é de que a gente inicie o processamento sempre coletando os dados de campo. Por isso, então, vamos iniciar por incluir as rotinas que fazem a leitura das entradas digitais. Na sequência, a rotina que faz a leitura das entradas analógicas. Eu vou pular essa Network 3 como se fosse a representação de um processamento que a gente possa vir utilizar no futuro. E a partir da rotina 4, então, a gente vai fazer o acionamento das saídas digitais e o acionamento das saídas analógicas. É isso aí. É assim, então, que a gente costuma trabalhar por aqui. É uma sequenciazinha breve, bastante simples, de como se criar e organizar uma aplicação para CLP. Espero que tenha sido útil. Comentários são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Tudo de bom.